Olá, a gente vai estar iniciando aí nossa primeira aula sobre a EBD. A gente está aí com esse curso de capacitação de professores e líderes da EBD. Desde já eu agradeço aí a sua presença. Hoje a gente vai estar estudando aí, como a gente pode estar vendo aqui no quadro, a estrutura e o fundamento da EBD. E uma das coisas que a gente pode ver dentro da EBD, da Escola Bíblica Dominical, um dos motivos de não haver uma participação, das pessoas da igreja, um número muito pequeno de pessoas que participam da Escola Dominical, da EBD. Um dos motivos que a gente pode estar vendo aqui é a falta de interesse, que é o maior. São 65% dos crentes que não participam da EBD, é a falta de interesse. Mas tudo tem um motivo e tudo tem um porquê. Por que a falta de interesse? Por que a maioria não gosta ou não participa da EBD? 65%, isso é uma pesquisa que foi feita há algum tempo, não participa da EBD por falta de interesse. Mas o que tem gerado esta falta de interesse nas pessoas? Um dos motivos é o ensino deficiente, ou seja, 23% é por causa do ensino deficiente. Que ensino deficiente é esse, irmão? Muitas vezes, professores despreparados, professores que não estão prontos para ensinar. Eu falo algo, irmão, e isso é certo. Se eu não sei como eu vou ensinar, primeiramente eu preciso me capacitar, primeiramente eu preciso me preparar, primeiramente eu preciso me assentar em uma cadeira como aluno, para que eu possa exercer a função de mestre ou a função de professor. Não tem como eu ensinar o que eu não sei. O nome diz Escola Bíblica Dominical. Ou seja, qual é o conteúdo que é ensinado na EBD? Qual é o ensinamento da EBD aos domingos? O ensinamento é o quê? É a Bíblia, não é isso? A Bíblia Sagrada. Esse é o conteúdo. Então, se a gente não tem o conhecimento da palavra, se a gente não tem o conhecimento bíblico, para passar para as pessoas, fica uma aula chata, fica uma aula, sem nexo. Eu já vi muitos professores da EBD ensinar, irmãos, heresias, ensinar na escola dominical coisas que é antibíblico, ou seja, que não está na Bíblia, coisas totalmente erradas, sem nexo, sem base, sem estrutura bíblica. Então, 65% das pessoas é a falta de interesse. Mas se ela não tem interesse de estar na EBD, por quê? Porque há uma deficiência no ensino. Professores que não têm conhecimento, professores que não se preocupam em aprender, em se preparar. E outra, 12% dos motivos é uma instalação inadequada. Ou seja, um ambiente que não é apto ou não está preparado para uma aula. Sim, a gente entende-se de condições financeiras. Tem muitas igrejas que não têm condições de preparar uma sala de aula, reservar uma sala de aula dentro do ambiente da igreja. Entendemos isso, mas a igreja precisa procurar, tentar, criar um ambiente mais aconchegante o possível, vou usar essa palavra, mais aconchegante, para trazer as pessoas, para que as pessoas se sintam mais acomodadas ali naquele momento.
Outra, a gente não pode tratar a EBD como um culto que é feito uma vez ou outra na semana, né? Um culto noturno, não. A EBD é um momento de suma importância ao qual será doutrinado e ensinado a palavra. É um momento reservado ao ensino da palavra do Senhor. Então a gente vê que 65% é a falta de interesse. Essa falta de interesse, a maioria das vezes, irmão, é pelo ensino deficiente, pela instalação inadequada do ambiente. As igrejas, eu entendo da falta de condição, mas o que é que a gente mais vê no meio das igrejas? As igrejas se envolvem muito com festa, acaba arrecadando dinheiro para fazer festa, gastando o dinheiro que está no caixa da igreja com festa, e não se preocupa em preparar o ambiente para o ensino da palavra. Mais importante do que a festa de aniversário da igreja ou uma festa que é realizada na igreja, como uma convenção, o mais importante, meu irmão, é um ambiente onde será ensinada a palavra do Senhor. Então a igreja, se ela está passando por aperto financeiro, então é momento dela diminuir as festas, é momento dela estar diminuindo, né, os gastos, para poder sobrar mais dinheiro para ser investido na instalação, ou seja, salas de aulas, equipamentos de ensino, ou seja, uma instalação inadequada se enquadra também, irmão, equipamentos de ensino como uma lousa, um quadro para facilitar o ensino, ou um retroprojetor, um vídeo, algo que venha facilitar o entendimento do povo. E também quando se enquadra, irmão, sobre o ensino deficiente, o professor, ele precisa criar métodos de ensino que venha atrair a atenção do povo. Irmão, se você ficar ali 1 hora só falando, é cansativo para quem está sentado. Para quem fala, a hora passa rápido. Mas quem está sentado ali, a hora demora a passar. E após 30 minutos, irmão, se torna cansativo e fadigante. Então a gente viu que a Bíblia Sagrada é o centro da EBD. O ensino é a Bíblia. Então, o professor de EBD precisa ler Bíblia, estudar a palavra. Não é só ler, é meditar, é estudar, é pesquisar. Uma aula da EBD precisa ser bem preparada, ser preparada com antecedência, não ser feita em cima da hora. Pesquisa, cria métodos para atrair a atenção das pessoas. Então, o que é mais importante, o mais urgente para fazer para melhorar a EBD? O que é mais urgente dentro da igreja para que se venha melhorar o ensino, né, na EBD aos domingos? Ou tem igreja que traz a EBD até no meio da semana, não importa o dia, o importante é que tenha o ensino, né? O ensino da EBD e da doutrina não pode ser tirado da igreja. O que é de mais urgente? Qual a maior urgência? O que nós podemos fazer de urgente, né, para melhorar a EBD? 56%, isso é pesquisa feita, 56% que pode ser feito é qualificar os professores, a qualificação dos professores. Isso daqui, irmão, ó, é muito importante. 56% é a qualificação dos professores. É necessário dar cursos, ensino àqueles que estão à frente. E é necessário que o professor mesmo tenha essa consciência que ele precisa se preparar para estar ensinando. Ele não pode ensinar qualquer coisa. Não pode se dar um alimento, né, que não vai fortalecer. É igual miojo sacia a fome ali no momento, mas não tem vitamina, não fortalece, não dá saúde. Ao contrário, o miojo adoece.
é necessário dar um alimento espiritual saudável. E para isso é necessária uma qualificação. Os professores precisam estudar, pesquisar, entender o que vai ser passado, pegar o tema, né, da lição que vai ser ensinado na sua aula e, meu irmão, pesquisar, ir a fundo, né? Pesquisa fora da revista, não se prenda só ao conteúdo da revista, não fica preso só ao conteúdo da revista, porque o que está aqui é o que o autor da revista entende, mas você precisa trazer também o seu conhecimento e agregar coisa a mais, para que não fica preso só aqui, ó. Entendeu? Então a qualificação e também mudar a estrutura física, 44%, para que possa trazer uma melhoria, né, na IBD, é a estrutura. Mudar a estrutura, se mudar a estrutura se enquadra naquilo que a gente viu no início da aula, sobre a estrutura física, o ambiente onde é dado, né, a IBD. É complicado você dar uma aula de EBD onde há muito barulho das demais aulas, das demais classes, né? De jovens, adolescentes, criança. Aí fica aquele barulho ali da turma, dos jovens, das crianças, dos adultos, e um atrapalha o outro. É por isso que a igreja ela precisa trabalhar, ter uma meta, ter um alvo. Aqueles que estão na frente da IBD, o superintendente, o pastor da igreja, até mesmo os professores, tentar criar um método, uma maneira de melhorar o ambiente. E se necessário, irmão, a igreja não tem condições, né, de criar salas específicas, uma sala para o adulto, uma sala para a criança, uma sala para o jovem, uma sala para os adolescentes. O que a igreja pode fazer? Pode dar EBD, irmão, um dia será aula só para os adultos. Um outro dia, ou um outro horário, pode ser até no mesmo dia, mas horários diferentes, os jovens e adolescentes, e outro horário só para as crianças, ou seja, horários diferentes, ou dias nas semanas diferentes. Sabe que a igreja não tem condições financeiras de construir salas específicas para cada idade, para cada turma. Então é necessário isso. Isso é um dos métodos que pode trazer uma qualificação para a EBD. Mas o mais essencial é a qualificação do professor. O professor precisa se qualificar. Professor de EBD precisa ter conhecimento bíblico, conhecimento da palavra. Não tem como, irmão, dar aula daquilo que você não tem conhecimento. Não tem como eu passar o conhecimento se nem eu mesmo tenho. O primeiro a aprender tem que ser eu para depois passar. Professores despreparados traz para a igreja uma falta de motivação e de interesse de estar dentro de uma EBD. Porque chega lá e é aquela aula fadigante, aquela aula chata, aquela aula que você não vê a hora de acabar. Eu falo isso porque eu já participei de aulas, irmãos, que só Jesus para dar força. É igual pregação, a pessoa não tem a chamada para pregar, não tem a chamada para ensinar. Meu irmão, é massacrante. Mas nós podemos sim melhorar. Crie métodos, estude, pesquise métodos, maneiras, né? Você precisa ver, focar e ver. A igreja está atenta na sua aula ou não? Se não, você percebeu que o povo não está atento à sua aula, o aluno não está preso à sua aula, opa, então eu preciso mudar o meu método, eu preciso criar um método diferente. É uma aula, não é uma pregação, não é um culto, é uma aula. E aula, você tem que se interagir com o povo. Coloca o povo para se interagir, coloca o povo para fazer pergunta, coloca o povo, os alunos, para participar da aula. A aula é participativa, tem que ter a participação dos alunos. Fica bem melhor, fica uma aula mais gostosa, uma aula bem mais, que traz mais aprendizado. Então é um dos métodos que eu deixo para você. Agora a gente vai ver o que é necessário também, além da qualificação do professor e da estrutura do ambiente, o local de aula, o que é necessário
o que contribui para que a EBD venha ter um bom funcionamento, para que ela venha funcionar bem. A primeira coisa é uma boa administração. Boa administração. Se não tiver uma boa administração da superintendência, do pastor, daqueles, do tesoureiro, do secretário da IBD, o trem não vai fluir. Quando eu falo de uma boa administração, irmão, é necessário colher as ofertas na IBD e aquele dinheiro tem que ser destinado à IBD. É necessário criar recursos, verbas, para ser investido na IBD como material, um quadro, canetas, materiais que facilita o aprendizado, que venha atrair a atenção do povo. É necessário a gente atrair a atenção do povo. Então, uma das coisas que precisa ser é uma boa administração. Tudo que não tem uma boa administração não flui, não vai para frente e acaba decaindo. Segundo, salas de aulas bem adequada, bem planejada, que já foi falado. Se a igreja tiver condição de construir salas individuais para cada turma, é bom. Se não tiver, é necessário intercalar os horários e os dias da semana para que não haja aquela confusão. Todo mundo dando aula ao mesmo tempo e um atrapalhando o outro. Além das salas de aulas, da boa administração, irmão, equipamentos de apoio, que foi o que eu também falei. Por isso que é necessário colher ofertas para compra de equipamento, um retroprojetor, um quadro. É necessário, irmão, ter equipamentos de ensino que facilita também a vida do professor, ajuda na aula, facilita bastante. Às vezes tem estudos, que é bom ter um quadro, facilita. Você está explicando para o aluno e até mesmo o aprendizado do aluno. A igreja precisa investir em equipamentos que facilita a vida do professor, mas principalmente, irmão, o aprendizado do aluno, porque a EBD ela é focada e direcionada principalmente para o aluno. O foco, o alvo, o centro é quem? É o aluno que está lá para aprender. Então precisa ser criado métodos, maneiras que venham atrair mais o interesse das pessoas. Precisa ser trabalhado nisso, atrair o interesse dos alunos. E para isso é necessário um investimento. Então, se a igreja passa por aperto financeiro, diminui as festas. Diminui as festas que é realizada na igreja para que venha sobrar dinheiro, ou o dinheiro que é arrecadado para fazer festas. Esse dinheiro pode ser arrecadado e investido no ensino da palavra, porque uma igreja edificada e fortalecida no ensino da palavra é uma igreja avivada, uma igreja que cresce e é uma igreja próspera. Vai ter prosperidade financeira e espiritual. Então, irmãos, para um bom funcionamento da IBD também, a gente precisa focar muito nos professores da IBD. Para ser um bom professor, é preciso ser o quê? Primeiramente, idôneo. O que é ser idôneo? É ser apto para a função. Não adianta, irmão, colocar qualquer pessoa só para preencher a vaga. Ah, tá precisando, então vamos pegar qualquer um para preencher a vaga. Se tem 10 pessoas, vamos para a igreja tem 50 pessoas, mas só 10 ou 12 está participando, se você colocar uma pessoa que não é idônea, que não é apta para ensinar, daqui a pouco só tem 5, ou só tem 2 indo, ou daqui a pouco não tem ninguém indo. Então não se pode colocar qualquer um, vamos pôr qualquer um para preencher a vaga. Meu irmão, se não tem uma pessoa idônea, apta, capacitada para dar aula, é função do pastor da igreja, porque o pastor já está apto e capacitado para isso. Segundo, um professor, ele precisa ser o que? Um mestre. Eu quero até ler lá em 2 Timóteo 2. Vamos ler em 2 Timóteo 2. Perdão, irmão, é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, tá? 2 Timóteo,
capítulo 2, o versículo é o 15. O professor ele precisa ser o quê? Um mestre. O que é um mestre? É ter conhecimento da palavra. Foi o que eu falei anteriormente. O professor precisa conhecer a Bíblia. O que 2 Timóteo 2,15 diz? Procura apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra. Manejar bem a palavra. Ou seja, nós que ensinamos temos que saber manejar bem a palavra. Se apresentar a Deus aprovado. Um professor é um obreiro. Você que ministra, que é líder, é um obreiro e precisa manejar bem a palavra. Precisamos ter um conhecimento da palavra, entender a palavra. E se alguém fizer uma pergunta, você precisa estar apto para tirar dúvida daquela pessoa. Não vamos ter resposta para toda pergunta. Mas não é possível que o professor não consiga responder de 10 perguntas dentro da lição que ele está dando. De 10 perguntas, ele não consiga responder pelo menos 7. Então, ele precisa ser o quê? Idôneo, ser apto, capacitado e precisa ser um mestre. Quando eu falo em mestre, não é você ser um teólogo, um bacharel, um mestre, um doutor em teologia. Esse mestre, que 2 Timóteo 2,15 fala, é conhecer a Bíblia, saber ensinar a palavra como ela transmite, na sua pureza, na sua simplicidade. E o terceiro é ser criativo, irmão. O professor precisa ser criativo, criar estratégia. Se a primeira aula tu viu que não fluiu, tenta fazer diferente, estuda, pesquisa, métodos e maneiras de aula, até você ver que o povo está preso, está atento à sua aula. Então o professor precisa ser idôneo, mestre e criativo. Crie métodos, crie gincanas, algo que prenda e atrai as pessoas à sua aula, para que a sua aula não seja chata, fadigante, que o povo fique, acaba logo. Não, tem que ser aquele algo que a hora passa e o povo nem perceba que a hora passou. Irmãos, então a gente tem aqui uma pirâmide, os irmãos podem ver aqui no quadro. A gente já está chegando no final dessa primeira aula. Estou dando uma aula rápida para não ficar cansativo para os irmãos. É só um resumo. O restante os irmãos dão uma lida na apostila, que ela é muito boa. Só fiz um resumo. Ler. 10% do aprendizado, ele vem pelo ler. Então, se a gente pega a revista e só fica lendo, irmão, a pessoa quase não vai aprender. E a gente perde muito tempo. Eu mesmo não gosto muito de ficar lendo a apostila. Vocês podem ver dos meus estudos que eu quase não leio. Por quê? Porque perde muito tempo lendo. E às vezes a gente não tem aquela prática de ler bem. Nem nós entende, nem o povo. Mas apenas 10% do aprendizado é da leitura. 20% do aprendizado vem pelo ouvir. O ouvir. Então a gente precisa falar bem, se expressar bem de uma maneira que a pessoa ouça, entenda. Ou seja, falar com palavras compreensivas. Não querer, por exemplo, a pessoa que tem mais estudo, querer falar um linguajar difícil que a pessoa não entenda. Fale um linguajar conforme a sua turma. Por exemplo, você está dando aula para uma turma mais humilde, fale de uma maneira mais compreensível. Agora, se você está dando aula para uma turma de doutores, aí sim tu vai falar de uma maneira mais elegante. Então, 10% do aprendizado é pelo ler, 20% é pelo ouvir, 30% é pelo que a pessoa vê, é pelo ver. Por isso que eu falo, é bom quadro que, tu vai escrevendo, desenhando, ajuda, 30% é pelo que a pessoa vê com seus olhos. 50% do aprendizado é pelo que vê e ouve. Pelo que a pessoa vê e ouve. Por isso que é bom retroprojetor.
um vídeo, uma maneira de passar vídeos com sons, a pessoa vai ouvir e ver, ó, 20% ouvir, 10% ver. Ou seja, facilita, por isso que a igreja precisa focar, né? Trabalhar em instrumentos e estruturas, ó, equipamentos de ensino para facilitar o aprendizado, que não adianta ter EBD, culto de doutrina, e o povo não está absorvendo nada, é perca de tempo. Tem que ser trabalhado, a igreja precisa trabalhar, projetar para ter equipamentos de ensino, para atrair o interesse daqueles que não têm, que são 65%, e também facilitar a aula do professor e a compreensão daqueles que estão sentados na cadeira para aprender. 70%, ó, é pelos debates. Esses debates que eu falo, irmão, é interagir. O aluno precisa se interagir na aula. Dê essa liberdade para a pessoa fazer perguntas. Dê essa liberdade. Tenta criar um método de colocar as pessoas que estão lá na sua aula dentro da tua aula, dentro do conteúdo que você está trazendo. Tenta puxar as pessoas para dentro. Irmão, alguma dúvida, alguma pergunta? Ou então você mesmo gera a pergunta e joga para o povo, aí um vai falar uma coisa, o outro já fala outra. Se um falar, o outro perde a timidez, tenta quebrar esse gelo na sua aula. Se você viu que a aula está aquela aula gelada, tenta quebrar esse gelo. Você é o mestre. Você é idôneo para isso, você está lá. Então é responsabilidade tua criar um ambiente diferente, criar um ambiente gostoso, prazeroso. Não adianta dar 1 hora, 1 hora e meia de aula e não absorver nada. 90%, ó, é na prática. Então, irmão, por isso que é bom, primeiramente, essa prática que eu quero trazer para a nossa vida. A nossa vida vai demonstrar se realmente a gente vive o que está ensinando. E na prática, é colocar os alunos para participar da aula. Se você coloca o aluno para ler, para falar, para fazer pergunta, ou até para responder uma pergunta, se o aluno participa da sua aula, se ele está dentro, envolvido com a aula, ou seja, na prática, ele aprende melhor do que ficar só sentado, ó, só sentado ouvindo, só sentado vendo você falar. Pega o seu aluno e traga ele para a sua aula. Faça ele se envolver com a sua aula. É melhor 30 minutos de aula, onde todos participam, onde todos estão envolvidos, onde todos estão participando, mas absorvendo. O foco não é a hora da aula, se eu vou dar 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e 30. Mesmo que você dê 20 minutos de aula, mas esses 20 minutos, ó, abriu o entendimento das pessoas e elas aprenderam. O foco é aprender. Então nós, professores, precisamos pesquisar, estudar métodos de ensino, se preparar para modificar a nossa aula, se necessário, se não está atraindo a atenção, se não está atraindo o interesse, ó. A pirâmide, precisamos, essa pirâmide está na apostila que eu postei no grupo. Pega a apostila, nem que você dá aquela lida rápida. Eu resumi. Aqui está só o resumo do que está na apostila. Você tem a apostila, dá uma lida. O autor dessa apostila é muito inteligente, um homem de Deus. Por isso que eu peguei esse conteúdo baseado no que ele trouxe, eu li, eu estudei, para poder trazer para você. Deixo para você essa primeira aula. Deixo para você esse primeiro conteúdo. E que Deus te abençoe. Em breve estaremos trazendo aí a próxima aula. Muito obrigado pela sua participação. E qualquer dúvida relacionada à aula, meu irmão, pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, ou aí no grupo do nosso estudo, ou até mesmo no meu privado. Pode mandar. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe para poder te dar a resposta. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.